travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento abençoou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é ainda o que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloca a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, que está a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é o nosso guia, que é o nosso direcionador, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha acalmar toda tempestade na nossa vida nesse momento, toda tempestade no nosso coração, na nossa mente, e que o Senhor traga calmaria com a paz que excede o entendimento, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra nessa noite, Senhor. Fala conosco, não aquilo que gostamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala conosco, Pai, para que nós entendamos que as tempestades da vida não são maiores que o nosso Deus. Nós pedimos, ó Pai, esteja conosco, com o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu amo ler os Evangelhos. Talvez a grande parte das minhas pregações elas são os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, principalmente o Evangelho de João, todos sabem como amo. Eu gosto muito de falar sobre milagres. Mas quando nós lemos sobre os milagres, nós vemos que é maravilhoso ver Jesus curando cegos, fazendo paralíticos andar, ressuscitando mortos. É lindo ver Jesus com o seu poder atuando. Mas o que mais me encanta é que o milagre nunca foi apenas uma manifestação do poder. O milagre nunca foi apenas uma manifestação extraordinária do sobrenatural. O milagre traz consigo, no seu contorno, lições. Lições para a nossa vida, lições para a nossa existência. Jesus, em seus milagres, não limitava apenas uma manifestação de poder, mas uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva. E hoje eu quero refletir com vocês sobre um dos milagres mais conhecidos, que é o milagre de Jesus acalmando a tempestade. Esse texto que nós acabamos de ler, que é conhecido por todos nós, ele nos traz uma verdade muito impactante. Uma verdade que todos nós sabemos, mas nem todos nós estamos dispostos a entender. A verdade é que ninguém passa ileso pela vida. Ninguém passa pela vida de maneira indolor. Ninguém passa por esse período entre a concepção e a morte sem experimentar ventos, sem experimentar tempestades, sem experimentar lutas. Mas o que eu aprendo aqui nesse texto, a critério de introdução, a primeira verdade que eu entendo, eu quero compartilhar com vocês, apenas para nós introduzirmos essa mensagem, é que as tempestades da vida, elas chegam para todos. Para todos. Os discípulos, eles estão aqui e eles estão obedecendo a voz do Senhor. O contexto vai nos dizer que Jesus estava ensinando por parábolas durante todo o dia. E ao cair da tarde, ele olha para os seus discípulos e ele dá uma ordem: olha, vamos passar para outra margem, vamos passar para o outro lado. E quando os discípulos menos esperam, que eles estão obedecendo a voz do Senhor,
seja você crente ou seja você ímpio, as tempestades podem chegar contra você. E talvez isso seja um choque de realidade, porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que algumas pessoas estão romantizando o Evangelho. Como assim, pastor? Nós achamos que quando nós chegamos no Evangelho, nós aceitamos a Jesus, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Nós fabricamos Jesuses, como sempre falo. Jesus que parece que quando nós o aceitamos, nós vestimos uma imunidade, nós estamos dentro de uma câmara blindada em que nós estamos imunes às circunstâncias da vida, nós estamos imunes às tempestades da vida, e nós nos iludimos, e quando vem uma tempestade para a nossa vida, a gente se decepciona. Cadê Jesus? Eu estou decepcionado com Jesus, eu estou triste com Jesus. Mas Jesus nunca prometeu para mim e para você que nós não sofreremos tempestades, nós não sofreremos lutas. As tempestades, elas chegam para todos. É impossível passar por essa vida sem experimentar ventos, sem experimentar tempestades. Não é à toa que Eclesiastes vai dizer que da mesma forma que sofre o ímpio, sofre o justo. Então, seja você crente ou ímpio, você está sujeito às tempestades da vida. Os discípulos, eles estão obedecendo a voz do Senhor, eles estão seguindo uma ordem de Jesus, e obedecer a voz de Jesus levou eles no meio de uma tempestade. Talvez você está aqui na igreja hoje, talvez você chegou aqui e você está obedecendo a voz do Senhor, talvez você chegou aqui e você lê a Bíblia, você ora, você jejua, e mesmo você fazendo tudo isso, você chegou aqui e você está passando por uma tempestade na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas a tempestade, elas estão por aí, elas chegam a sinalizar, elas nos surpreendem. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que as tempestades, muitas vezes, elas são imprevisíveis. Eu não sei se você sabe, mas aqui o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, ele não é um mar, ele é um lago. Um lago de água doce, chamado Lago de Genezaré. É a maior bacia de água doce daquela região. E quando nós lemos esse texto, talvez a gente pergunte assim, mas peraí, como que um lago tem onda? Não é o que o texto fala, que as ondas arremessavam o mar? Como que o mar tem onda? Como que um lago pode ter onda? Não sei se você sabe, mas esse lago, ele fica abaixo do nível do mar em Israel. E ele é cercado de montanhas, as montanhas de Golã. E ao norte desse lago tem o Monte Hebron. E o Monte Hebron, ele fica com o seu cume coberto de neve. E de vez em quando acontece um fenômeno naquele lugar que vem um vento emparedado pelas montanhas, ele bate nessa parte fria da montanha e ele desce. E quando ele desce, aquele vento gelado, quando tem contato com a bacia do lago quente, o lago gera ondas. É curioso que no ano de 93 houve um fenômeno desse e inundou toda a região lá de Israel. Aí você pensa comigo, os discípulos estão ali, eles estão pensando, nós vamos atravessar esse lago tranquilamente. Só que provavelmente o que aconteceu naquele dia foi
tenta, da nossa maneira, com as nossas formas, e tudo que a gente faz parece que não está adiantando. Foge do nosso controle, foge da nossa ação, se torna inadministrável. É aquele filho que você olha e você fala assim: nossa, eu criei com tanto carinho, com tanto amor, e hoje ele está escarnecendo, ele joga o nome da família na lama, eu não sei mais como lidar com meu filho, eu já fiz de tudo. Pastor, meu cônjuge, olha, quando eu casei com ele era um homem, mas agora ele está grosseiro, ele está rude, é minha esposa, eu não aguento mais, e agora o que eu faço? Eu acho que a única solução é o divórcio. Pastor, é uma doença que chegou e você esgota todas as possibilidades médicas, todos os remédios, e você fala: meu Deus, e agora? É o desemprego. Chega, e você talvez entrega para o rico, e você não é chamado para o lugar de trabalhar. É a depressão, é a ansiedade, que você quer se livrar todo tempo que você não consegue. Tempestades inadministráveis. Mas a última coisa que eu quero falar para vocês a critério de introdução é que as tempestades, elas são pedagógicas. Elas podem nos pegar de surpresa, mas elas não pegam Deus de surpresa. Elas podem ser maiores que nós, mas elas não são maiores do que o nosso Deus. Deus não dispersa o sofrimento na vida de seus filhos. Ele permite o sofrimento para fortificar a musculatura da sua vida, a musculatura da sua alma. A tempestade não é para levar você para longe de Deus, mas é para te colocar perto de Deus. Deus não perdeu o controle, irmão. O problema é que muitas vezes as tempestades acabam nos tirando de Deus. O problema é que às vezes vem a tempestade na nossa vida, em vez de a gente nos colocar aos pés da cruz, ao ponto de nós estarmos mais perto dele, nós nos afastamos dele. E se passar pela tempestade com Deus já é difícil, irmão, imagina passar pela tempestade sem Deus. Mas me permita examinar o texto com você. O contexto dessa passagem revela que Jesus está com seus discípulos ensinando. Ele passou o dia todo ensinando, e talvez ele já estivesse cansado, e ele dá uma ordem aos discípulos: passemos para o outro lado. Os discípulos entram no barco com Jesus, e Jesus, talvez aqui, esteja fazendo uma transição. Ele está passando da aula prática para a aula teórica, da aula teórica para a aula prática. Ele ensinou por parábolas, agora ele vai ensinar na prática para os seus discípulos. Ele entra no barco e ele vai dormir, talvez porque estivesse cansado, passou o dia todo ensinando, ele estava exausto. Ele pega um travesseiro, ele vai lá para trás, ele deita, ele dorme. Enquanto isso, o barco está deslizando suavemente sobre aquelas águas. De repente vem uma tempestade, acomete aquele barco. As ondas vêm, começam a entrar água no barco, começam a balançar o barco. E os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mestre, não te importa que pereçamos? Talvez os discípulos até certo ponto pensassem assim: olha, vamos deixar o mestre descansar. Mas chegou uma hora que a situação ficou tão difícil que eles olharam para Jesus e falaram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda, repreende o vento, repreende o mar, tudo se acalma, e ele faz outra pergunta para os discípulos: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? E os discípulos, após isso, ele acalma a tempestade, os discípulos fazem uma pergunta uns para os outros: quem é este? E se vocês observarem comigo, toda essa passagem está regida em 3 perguntas que eu quero examinar com vocês. A primeira pergunta está no verso 38. A pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda vocês não têm fé? E a terceira pergunta, no verso 41. Quem é esse?
por Ele, e você não vê nada acontecer. E você pergunta: o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está ouvindo minha oração? O Senhor está indiferente à minha dor, à minha aflição? O Senhor não se importa que a gente pereça? E talvez você pergunte: por que eles estão fazendo essa pergunta? Eu vou dar a vocês alguns motivos para vocês entenderem por que eles fazem essa pergunta. O primeiro motivo, irmão, é porque eles estão desesperados. Na cabeça deles, algumas coisas não estão encaixando, não estão funcionando bem. Jesus dá uma ordem para eles: atravessem para o outro lado. Mas vem uma tempestade. Quantas vezes na sua vida você recebeu uma palavra de Jesus e você foi, e quando você foi, você enfrentou uma tempestade, você enfrentou uma luta? É fácil entender quando a tempestade vem, porque nós causamos a tempestade. Difícil é entender quando a tempestade vem, nós estamos fazendo a vontade de Deus. É fácil entender uma tempestade que vem quando Deus dá uma ordem para Jonas para ir para um lado, ele vai para outro. Então vem uma tempestade na vida dele para colocar ele no centro da vontade de Deus. Agora é difícil entender quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e vem uma tempestade na nossa vida. As coisas não batem. E quando nós estamos longe de Deus, escuta isso: desviar de Deus é ser endereço certo para a tempestade. Jonas desvia da vontade de Deus, e o desvio da vontade de Deus vai vir uma tempestade. Se você quer sofrer tempestade na tua vida, irmão, se desvia do caminho de Deus. Se desvia da vontade de Deus. É endereço certo para a tempestade. Mas aqui eles estão fazendo a vontade de Deus. Eles estão andando com Deus. Jesus está com eles e eles enfrentam uma tempestade. Se é gente, é para Cristo também. Mas segundo, por que eles estão em crise, pastor? Porque como nós podemos conciliar a urgente necessidade com a aparente demora de Jesus? Eles estão na tempestade, o barco está quase afundando, o barco está se enchendo de água, e Jesus está como? Dormindo. Está lá com o travesseiro dele dormindo. Se ele está dormindo, ele não está agindo. Se ele está dormindo, ele não está falando. E quem passa por uma tempestade tem pressa. Quem passa por luta tem pressa. Quem passa no vale tem pressa. Mas Jesus muitas vezes está dormindo. E como conciliar a nossa urgente necessidade com a aparente demora de Jesus? É quando você ora por uma causa, às vezes anos, às vezes meses, e você clama e você não encontra consolo. É quando você chora madrugadas inteiras e as lágrimas secam no seu rosto, mas a resposta do céu é silêncio. É quando você grita desesperado e a única coisa que você escuta é o eco da sua voz. Parece que o céu está de bronze. É quando Lázaro está doente, a sua irmã Marta manda avisar Jesus que ele está doente. O servo sai da sua casa, demora um dia para chegar até Jesus, e quando ele chega a Jesus, ele dá uma notícia: aquele a quem amas está doente. O servo volta, mais um dia de viagem, 2 dias, e quando ele volta, Lázaro está morto. Passam-se mais alguns dias. Jesus amava Lázaro. Jesus demora mais 4 dias. E quando Jesus chega, Marta fala: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que o Senhor demorou? É a nossa urgente necessidade com a aparente demora de Deus.
Porque o Senhor está demorando tanto para agir em meu favor? Porque o Senhor está demorando tanto no seu poder? Jesus volta, e talvez na cabeça de Marta fica a pergunta: por que Jesus demorou tanto? Por que Jesus foi tão diferente? Por que Jesus não se importou com a minha dor, com a morte do meu irmão? É curioso que havia uma crença entre os rabinos de que o morto poderia ser ressuscitado até o terceiro dia. Depois do terceiro dia já era. Só Deus poderia ressuscitar aquele morto. Jesus espera 4 dias de propósito, para mostrar para aquele povo que Ele era Deus. Ele espera o 4º dia para mostrar que Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre qualquer circunstância. E às vezes, quando Jesus parece atrasar na nossa vida, Ele não está atrasado, não. No tempo dele, sem atraso, quando parece que Ele está atrasado, Ele está preparando algo maior para a tua vida. Às vezes pode parecer que está demorando, mas é o tempo dele, não desanime. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da história, irmão. Talvez pareça que está demorando, mas no tempo certo, no kairos dele, Ele vai agir na tua vida. Terceiro, por que eles estão desesperados? Como ligar o desespero com o silêncio de Deus? Quem está dormindo não está apenas não fazendo nada, mas também não está falando, está em silêncio. É quando você grita, você ora, você fala, e tudo que você tem do céu é silêncio. Mas até no silêncio de Deus Ele está trabalhando. É como Jó. Você já parou para imaginar a história de Jó? Um homem íntegro, justo, como vai falar lá no seu livro. Mas de repente um homem que é golpeado em 5 áreas vitais da sua vida. Primeiro, um homem piedoso, rico, vai à falência, perde tudo. Um pai exemplar sepulta 10 filhos. Um homem saudável pega uma doença, uma lepra. Na hora do seu maior desespero, a sua mulher olha para ele e diz: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Não bastasse, os amigos ficaram, em vez de aplicar consolo para Jó, ficaram criticando. Está passando isso aí porque você pecou. Você enriqueceu a custa de órfão, de viúva. 5 áreas vitais da sua vida atingidas. E quando estava no fundo do poço, depois de ter perdido tudo, ele algo ainda estava firme e inabalável no seu coração. É curioso que Jó, no seu livro, pergunta por quê. 16 vezes ele faz essa pergunta. Por quê? Talvez essa seja a tua pergunta muitas vezes. Por quê? Por que essa doença? Por que esse abandono? Por que essa crise conjugal? Por que essa doença emocional? Por que esse abuso? Por que essa crise financeira? Por quê? Jó fez essa pergunta 17 vezes. Sabe o que ele teve do céu? Silêncio. Silêncio. Mas uma coisa estava inabalável no seu coração. Ele proclama: de uma coisa eu sei. Perdi meus bens, perdi meus filhos, perdi os amigos, a minha esposa me abandonou. Mas de uma coisa eu sei: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a certeza de que Deus estava no controle. Você pode perguntar por que muitas vezes para o céu, mas você nunca pode se esquecer que Deus está no controle da sua vida.
seja uma oportunidade de você conhecer um Deus diferente da sua vida. Por isso que a tempestade ela tem que te aproximar de Deus, não te afastar de Deus. Porque talvez essa seja a oportunidade de você conhecer um Deus como nunca antes. Jó, após passar por tudo isso, Deus lhe devolveu tudo em dobro. Lhe devolveu seus bens em dobro. Lhe deu 10 filhos na terra, ele tinha 10 filhos no céu. No casamento, os amigos voltaram. E Jó viu como Deus é grandioso na vida de alguém. Não desanime, irmão. Jesus está no controle. Não perca a esperança, Jesus está no controle. Os discípulos estavam desesperados, eles pensavam: agora nós vamos morrer, nós vamos perecer. Mas quando eles menos esperavam, Jesus acorda, Jesus se levanta e ele faz um milagre grandioso. Ele acalma o vento e ele acalma a tempestade. Eles conheciam até ali um Jesus que curava enfermos, um Jesus que curava doenças, mas a partir daquele momento eles conheceram um Jesus que acalma ventos e tempestades. Aí Jesus olha para eles e faz uma pergunta: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Você já viu um mar revolto? Alguém foi fazer um passeio de barco pelo trabalho e estava com umas ondazinhas pequenas. O negócio balançou tanto, irmão, que eu passei mal. Eu fico imaginando uma tempestade, um barquinho pequeno dos discípulos. E Jesus olha para eles e fala assim: por que vocês estão com medo? Eu não estou tendo esse entendimento para você comigo. Eles eram seres humanos perfeitos. Você imagina um barquinho pequeno, aquelas ondas. Por que eles deveriam ter fé e não medo? E por que eu e você não devemos ter fé e não medo diante das tempestades? A primeira coisa que eu quero dizer para você ter fé e não ter medo, é a promessa de Jesus para você. Jesus olha para eles e fala assim: passe para o outro lado. Jesus não fala para eles assim: olha, vão e enfrentem uma tempestade. Jesus não fala para eles: olha, vão e sucumbam diante da tempestade. Não. Jesus dá uma palavra para eles: vão e passem para o outro lado. A palavra que Deus liberou sobre a tua vida não é vá em frente àquela luta, não. A palavra que Deus liberou sobre a tua vida é vá e atravesse do outro lado. Isso quer dizer que se alguma coisa tentar te parar, isso quer dizer que se alguma doença chegar, isso quer dizer que se o inferno se levantar contra você, a palavra que Deus liberou para você é vá até o outro lado. Não importa o que aconteça, irmão, creia na promessa que Deus liberou sobre a tua vida. O grande problema é que às vezes nós passamos por lutas, por tempestades que nos fazem esquecer daquilo que Deus prometeu para nós. Lembre-se da promessa que Ele liberou sobre a tua vida. O destino deles era outra margem. A promessa de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Segundo, por que eles deveriam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Quem que estava no barco com eles, irmão? Quem que estava no barco? Jesus. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus, irmão? Jesus é criador do mundo. Jesus é criador do mar, Ele é criador do céu, Ele é criador da terra, Ele é criador do cosmos. 93 bilhões de anos-luz de comprimento. Ele é o Criador. A Bíblia diz que Ele chama as estrelas, Ele conta. A Bíblia diz que com a concha de sua mão Ele pega as águas do oceano. A Bíblia diz que a terra é o escaro dos seus pés. O que é uma tempestade para Jesus, irmão? O que é uma doença para Jesus? O que é uma dificuldade para Jesus? Ele é maior que tudo. O universo todo se dobra à sua ordem e Ele está conosco. Ele não prometeu que seria fácil, não, mas Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Por que eles não deveriam ter medo, pastor? Por causa do poder de Jesus. Quantos creem que Jesus é poderoso? Quantos creem?
Como o Espírito de Jesus é poderoso. É curioso, irmão, que Marcos capítulo 4 e 5, esse evangelho ele vai mostrar o poder e a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e sobre a morte. Você vai ver aqui em Marcos 4,35, o texto que nós estamos lendo, que vem uma tempestade, o vento está revolto, o mar está em fúria, Jesus olha para o vento e o mar diz: aquieta-te, acalma-te, e o mar e o vento cessam. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza. Ele criou o vento, ele criou o mar. Mas logo depois que passa esse cenário, Jesus vai chegar a uma cidade chamada Gadara. Lá está um homem em meus sepulcros. Esse homem estava tão perdido, havia uma legião de demônios sobre a vida dele, que ele não vivia mais na sociedade, ele estava no meio dos mortos. Mas Jesus vai até aquele homem para libertá-lo. E quando Jesus chega aqui no lugar, você já ouviu, eu já preguei sobre isso, Jesus expulsa uma legião de demônios sobre aquele homem que se importava. A cidade tinha medo dele, mas Jesus expulsa uma legião de demônios e devolve a vida para aquele homem. Para quê? Marcos está dizendo para mim e para você que Jesus tem autoridade sobre os demônios. Não tem inferno, não tem demônio, não tem devorador, não tem migrador que se levante contra você porque ele vai cair. Mas ele passa. E logo depois, Marcos vai mostrar para mim e para você que Jesus tem autoridade sobre as doenças. Ele está lá e de repente vê uma mulher que está sofrendo com fluxo de sangue. Ela já tinha perdido todas as possibilidades médicas. Ela já tinha perdido a esperança. A ciência daquela época não tinha dado conta do seu problema. Mas ela tem na sua mente a fé. E ela diz assim: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Jesus está passando, aquela mulher atravessa uma multidão. Ela rompe uma multidão. E o que é a multidão, pastor? A multidão é tudo aquilo que separa eu e você de Deus. A multidão é tudo que separa eu e você do milagre. Ela atravessa aquela multidão, ela rompe aquela multidão e ela apenas toca em Jesus. E quando ela toca, ele diz: alguém me tocou. Os discípulos olham: mestre, mas você já se despediu por uma multidão, como você estava te tocou? Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher é curada. Sabe o que Marcos está dizendo para mim e para você? Que não tem doença impossível para Jesus. O que é um fluxo de sangue, o que é uma hemorragia, o que é uma depressão, uma ansiedade, o que é? Diante do nosso Deus, ele tem autoridade sobre as doenças. Mas logo depois, Marcos vai mostrar para a gente, quando Jesus chega na casa de um homem chamado Jairo, e sua filha está morta. E Jesus chega lá, a morte é o fim, acabou a esperança, acabou tudo. E quando Jesus chega na casa daquele homem, ele diz: Talita, como? Menina, levanta-te. E ele ressuscita a filha de Jairo. Ele tem poder sobre a morte. Marcos está ensinando para mim e para você que não tem tempestade, não tem vento. Marcos está dizendo para mim e para você que não tem demônio, não tem doença, não tem morte. Ele tem poder sobre todas as coisas. O que é a tempestade da tua vida para ele, irmão? Essa ligação de uma coisa maior que tudo. Talvez você lê o capítulo 4 e 5 de Marcos e você nunca tinha percebido isso. O tamanho do poder do seu Deus. Ele tem poder sobre todas as coisas. Mas às vezes nós esquecemos o tamanho do nosso Deus, nós olhamos para o problema, nós focamos no problema, o problema nos estaciona e nós esquecemos que nós servimos um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nós esquecemos que nós temos o socorro bem presente na hora da angústia. Nós pedimos ajuda do amigo, nós desabafamos com o médico, nós desabafamos com todo mundo, mas nós esquecemos que nós
poder, Ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Mas para fechar, eu fico imaginando a cena, irmão. O barco estava subindo, as ondas descendo, aquela tempestade, o mar se acalma, vem a calmaria, os discípulos todos molhados, o barco cheio de água. Mas eles olham um para o outro e dizem assim: quem é esse? Quem é esse? E talvez essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que você serve, irmão? Você já parou para pensar nisso? Porque às vezes a gente fica lidando com Deus como se Deus fosse uma imagem, uma miragem, um Deus indiferente. Se nós tivéssemos noção do tamanho do Deus que nós servimos, quem é esse? Esse é aquele que estava com o Pai e com o Espírito Santo. Esse é aquele que, ainda antes que houvesse dia, ele já existia. Porque a palavra diz que vai dizer que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus parava. E ele começa a dizer: haja, 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 e tudo foi sendo criado. Ele é aquele que sustenta o universo pela força do seu poder. Ele é aquele que não está limitado ao tempo, porque ele é eterno. Ele é aquele que não tem nada que pode parar ele, porque ele é onipotente. Ele é aquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Ele é aquele que ainda que essa palavra chegasse na tua boca, ele já sabe o que você vai dizer. Ele é aquele, irmão, que absolutamente tem o coração mais profundo do seu ser. Ele é aquele que é maior que tudo. Ele é aquele que sustenta o universo. Ele é aquele que criou a água. Ele é aquele que criou o ar. A ciência tenta explicar, irmão, como a água pode existir e pode nos sustentar, mas ela nunca vai conseguir explicar porque foi Deus que criou. Ele é aquele que criou a terra e criou a lua, e o homem está lá agora numa missão tentando descobrir o que há da lua. Mas não sei se você sabe, a lua está na sua posição certinha. A lua impede que asteroides cheguem até a terra. A lua impede que as marés subam e invadam a terra. Ela está no seu lugar certinho. Se ela estivesse um pouquinho mais próxima, nós morreríamos. Se ela estivesse um pouquinho mais afastada, também seria complicado. Se o sol estivesse um pouquinho mais próximo da terra, nós morreríamos queimados. Se ele estivesse um pouquinho mais afastado, nós morreríamos congelados. Mas ele está lá, certinho, no lugar exato, porque Deus sustenta o universo com a força do seu poder. Quem é esse, irmão? Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que os profetas anunciaram. Esse é aquele que um dia Moisés olha para ele e pergunta assim: eu quero te conhecer, revela-me quem tu és. Ele olha para Moisés e diz: eu sou o que sou. Aí quando chega no Evangelho de João, chega ali o eu sou, o verbo encarnado. E João diz que ele é o verbo que se fez carne. E ele começa a dar características, adjetivos a esse eu sou. E ele diz que ele é o pão da vida. Ele é aquele pão capaz de saciar a tua fome existencial. Você busca em tudo. Muitas pessoas buscam em boate, muitas pessoas buscam em bebida, muitas pessoas buscam em tantas coisas, mas não vão encontrar sustento, porque o nosso sustento está no pão da vida. Ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Ele é a porta é estreita, mas nós temos que entrar por ela, porque o caminho largo não vale a pena. Ele é o caminho. Em um mundo onde tantas pessoas tentam pegar atalhos, ele é o mundo, o caminho. Em um mundo de tantas mentiras, como nós falamos hoje cedo, de tantas pessoas tentam buscar uma verdade, mas as redes sociais são tudo mentira. Ele diz para mim e para você: eu sou a verdade. Em um mundo onde tantas pessoas que têm medo da morte procuram viver, ele diz para mim e para você: eu sou a vida. E lá em João capítulo 15 ele vai dizer para mim e para você: eu sou a videira verdadeira.
esteja em mim. O lugar mais seguro para se estar não é na cidade de Teresópolis, essa cidade segura, que dizem que é aqui que é mais segura do estado. O lugar mais seguro para se estar não é nos Estados Unidos da América, porque eles achavam que tinham todo poderio militar. Bastou alguns aviãozinhos, mas tudo para derrubar as torres gêmeas. O lugar mais seguro para se estar não é onde tem os exércitos mais poderosos. O lugar mais seguro para se estar não é um bunker, como muitos estão fazendo hoje, com medo do fim do mundo, das guerras. O lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Você pode passar por ventos e tempestades, teu barco pode balançar, mas se Jesus estiver no teu barco, irmão, não tem vento que vai parar você, não tem tempestade que vai suprimir você. Mas Jesus tem que estar no teu barco. Quem é esse? Esse é o noivo prometido. É aquele que um dia morreu por mim, morreu por você. E ele é aquele que um dia vai voltar e vai nos buscar. E nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Eu tenho aprendido, irmão, na minha vida, que as tempestades elas passam. Elas não são para nos matar, para nos parar, mas elas são para nos ensinar o tamanho do nosso Deus. Eu já dei meu testemunho aqui, mas eu vou falar novamente. Algumas pessoas não conhecem. A minha tempestade começou quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Quando eu ainda estava na barriga dela, eu descobri uma estenose no meu ureter aqui dentro. Meu rim estava inchando, e com um mês de nascido eu tive que operar. Em uma época em que diversas crianças morriam por infecção hospitalar. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos recursos. Minha mãe saía no caminhão do Ceasa para ir para o Hospital dos Servidores do Estado para fazer o meu acompanhamento. E durante toda a minha infância, eu fiz acompanhamento no Rio de Janeiro, porque o meu rim até hoje é um maior do que o outro. Hidronefrose. Passou essa tempestade. Deus esteve conosco durante toda a vida. Eu casei, eu tive filha, e quando nós íamos ter nossa segunda filha, nosso segundo filho talvez, minha esposa descobre que estava com uma doença rara chamada mola epitiforme. Quando nós vamos fazer o ultrassom, ansiosos por descobrir o sexo da criança, nós descobrimos que não havia mais gravidez, mas que ela tinha tudo. Saímos correndo, fomos para a emergência do HCT, e lá nós descobrimos que essa doença rara poderia se transformar num câncer. Poderia ir para a cabeça, para os pulmões ou para os ossos. Estávamos correndo para a maternidade da FRJ, ela faz a curetagem, ela tira aquela gestação e o beta-HCG vai baixando. Quando nós achamos que estava tudo resolvido, nós descobrimos que ela deveria fazer quimioterapia porque havia evoluído por um câncer. Era pandemia, claro, nova, dia sim, dia não, nós estávamos no Rio. E a pergunta que nós fazíamos era sempre: por quê? Por quê? Por que perder essa gestação que nós tanto sonhamos? Passou o tempo, nós parávamos na porta do hospital e começávamos a orar. Eu tinha um amigo que era pastor e ele parava conosco na porta da maternidade de Laranjeiras e orava conosco. E nós conhecemos várias mulheres ali que o câncer havia evoluído, já estava na quarta, quinta tipo de quimioterapia e nada resolvido. Nós oramos, a primeira quimioterapia que ela fez não resolveu o problema. E depois o médico falou para ela: você não vai poder engravidar nem que possível. E aí veio mais uma frustração. E o nosso sonho do segundo filho. E agora? Passa-se um ano e a gente fala: vamos tentar. Vamos tentar? Vamos, Deus é conosco. Ela me engravida do início. E eu me lembro até hoje que quando nós fomos fazer a ultrassom do início, o médico falou assim: como que vocês conseguiram? Porque a chance de voltar é muito grande. E eu falei para ele: doutor, Deus. Eu aprendi que não importa a
tempestade que nós passamos na vida. O que importa é quem está no barco. Você pode pegar o leme da sua vida para navegar sozinho, mas você vai ser engolido pela tempestade. Agora Jesus, se ele estiver no teu barco, às vezes pode parecer até que ele está dormindo, pode parecer até que ele está demorando, mas no tempo certo, no momento certo, ele vai se levantar. E essa tempestade vai passar. Essa tempestade não é para te matar, é para te fortalecer. É para você conhecer um Jesus diferente na sua vida. É para na frente você falar assim: olha, eu passei por momento, por tempestade, mas quando eu clamei, o socorro bem presente na hora da angústia, ele acabou o momento da tempestade, porque não é impossível para o Senhor. Nós estamos vivendo uma fase de muitas lutas, mas sabe que o socorro bem presente está com você. Sabe que você tem a quem rede socorrer, a quem te socorrer. Você não sofre desesperado. O ímpio sofre, ele vai encher a cara de cachaça, ele vai usar droga. Ele se desespera. Mas nós, quando sofremos, nós dobramos o nosso joelho e falamos: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Eu não sei quando, eu não sei qual é o tempo, mas no cairós, no tempo dele, ele vai se levantar e essa tempestade vai passar. E você vai conhecer um Jesus diferente na sua vida, um Jesus que não tem tempestade, não tem vento, ele tem poder sobre tudo. Aleluia. Se você tem esse teu forte aplauso, Senhor. Aleluia. Fique de pé, vamos orar. Eu não sei se você tem passado por alguma luta na sua vida. Eu não sei se tempestades, ventos, dificuldades têm assolado a tua vida. Mas eu sei que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele é poderoso. Não tem tempestade que possa te parar, não tem vento que seja impossível para você. Mas eu quero convidar você a entregar essa noite o teu barco nas mãos daquele que é o melhor condutor. Você tem promessa de Deus sobre a tua vida. Você tem promessas que Ele fez para você. Se Ele prometeu para você algo, Ele vai cumprir na tua vida, não importa a tempestade. Se Ele falou para você que você vai atravessar para o outro lado, você vai atravessar para o outro lado. Mas para isso, você precisa entender que Ele tem que estar no barco da sua vida. Muitas vezes o medo nos faz esquecer do Deus que nós servimos. Muitas vezes as lutas nos fazem esquecer o tamanho do nosso Deus. Mas hoje à noite você lembrar que quem está no controle da tua vida é Jesus. Não tem demônio, não tem doença, não tem morte, não tem natureza que possa ir contra o nosso Deus. Ele é quem é de tudo. Amém? Pai querido, Pai amado, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão filhos e filhas tua, Pai. Nós sabemos que viver sempre é uma tarefa fácil, Senhor. Muitas vezes viver é estar sujeito às tempestades, às lutas, às dificuldades. Muitas vezes nós sabemos que viver é matar um leão por dia, Senhor. Se levantam lutas, se levantam dificuldades, se levantam tempestades contra a nossa vida, que tentam nos parar, que tentam nos fazer sentir medo. São doenças emocionais, físicas, são crises no casamento, crises na família, nos filhos, nos pais, são crises financeiras, são tantas coisas que se levantam, depressão, ansiedade, medo, pânico, tentam tomar conta do nosso coração, da nossa alma, Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não está indiferente à nossa dor, o Senhor não está indiferente às nossas lutas. Nos ensina, Pai, a buscar o Senhor nas nossas lutas, a buscar o Senhor nas nossas tempestades, Senhor. Nos ensina a tirar o foco do problema e colocar o foco do Senhor, que é a nossa esperança, Senhor. Nos ensina, Pai, a não buscar somente em homens, mas buscar o Senhor, que tem a resposta para a nossa vida, Senhor. Eu não sei o que essas pessoas têm passado na sua vida, Senhor. Talvez tem pessoas que chegaram aqui essa noite
conhecer um Deus diferente. Nos ajuda, Pai, a conhecer um Deus vivo, um Deus poderoso. Nos ensina, Pai, a cada dia mais buscar o Senhor, porque nós queremos, ó Pai, assim como Jó, não te conhecer apenas de ver, não te conhecer apenas de ouvir, não te conhecer apenas de vir a um culto, não te conhecer apenas de cantar um louvor, mas te conhecer e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Pai. Oh Deus, abençoa esse povo, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Pai, cada casa. Blinda, Pai, cada casamento, cada família aqui, Senhor Deus. Nós repreendemos agora toda artimanha de Satanás, todo dardo inflamado do inferno que tenta vir contra as famílias da Igreja Batista Jesurum, Pai. Nós repreendemos agora todo demônio, tudo que não provém de Ti, Senhor. Nós repreendemos agora toda incredulidade, Senhor Deus. E nós declaramos a bênção do Senhor, a unção do Senhor sobre cada família, sobre cada vida aqui, Senhor Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que está conosco em todos os momentos. O Senhor não prometeu que seria fácil, mas o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim. E nós queremos estar contigo, Senhor Deus, até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós olhamos para cá, que o amor de Deus nosso Pai, esse amor que não constrange, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, esse favor merecido, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus, o Santo Consolador, aquele que nos dá a paz que excede o entendimento, seja com todos que aguardam a volta de Cristo, todos digam amém. Vai em paz em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Aleluia. Não saia sem dar um abraço na pessoa do lado e dizer para ela: Jesus